Beleza, pessoal? Meu nome é Thiago Carvalho, bem-vindo ao seu canal Me Ajuda Medicina. E na aula de hoje vamos falar sobre a eritropoese. Vamos falar sobre todo o processo de produção das nossas hemácias que ocorrem a partir da nossa medula óssea. Então vamos falar sobre o ferro, sobre a vitamina B12, sobre o ácido fólico, sobre a molécula de hemoglobina. Ou seja, vamos falar sobre tudo aquilo que importa para a produção das nossas hemácias, além dos hormônios como epsidina e eritropoetina. Beleza, pessoal? E essa aula, gente, é uma introdução para a gente poder entrar nas anemias. A próxima aula do canal que iremos fazer será sobre anemias. E para que a gente venha aprender as anemias com propriedade, é de fundamental importância entendermos como ocorre todo esse processo de formação das nossas hemácias ou eritrócitos. Beleza? Então, se você chegou aqui no nosso canal, deixa aquele like para valorizar o nosso trabalho, que é fornecido para você de forma gratuita. E se até o final da nossa aula eu conseguir lhe ajudar, deixa aquele like e aquele comentário. Agora eu entendi, Thiago. Beleza, pessoal? Agora vamos para a aula. Bom, pessoal, então vamos iniciar agora a nossa aula falando sobre os eritrócitos, como ocorre a produção das nossas hemácias. Bom, então nós temos aqui o sangue. O sangue é um tecido fluido formado por uma porção celular que circunda em uma suspensão no meio líquido, que nós chamamos de plasma. Então, no nosso sangue nós temos uma porção líquida chamada de plasma e uma porção celular. Essa porção celular ela compõe cerca de 45% do total e ela pode ser avaliada através do hematócrito, que é algo que vem descrito no exame de hemograma, que nós costumamos solicitar para avaliar essa porção, essa celularidade do nosso sangue. Então, as células que compõem o nosso sangue são os glóbulos vermelhos, conhecidos por eritrócitos ou hemácias, que é o tema de nossa aula, os glóbulos brancos, que são formados pelos leucócitos, que são as nossas células de defesa, e pelas plaquetas. E nós temos, para completar, a constituição sanguínea, o plasma, que forma 55%, onde esse plasma nós temos, ele é composto de 92% de água e 8% formado por proteínas, sais e constituintes orgânicos. Então, para título de informação, eu trouxe aqui alguns dos componentes de como está formado esse plasma sanguíneo, onde nós temos os componentes inorgânicos formados por água, bicarbonato, cloreto, fósforo, potássio, sódio e componentes orgânicos, mais precisamente formado por moléculas proteicas, como a albumina, a imunoglobulina, fatores de coagulação, fibrinogênio, transferrina. Beleza, pessoal? Tá aqui disposto aqui para vocês. Agora vamos falar sobre a eritropoese, como se dá propriamente dita essa formação das nossas hemácias. Então, as nossas hemácias, elas são produzidas na nossa medula óssea, no interior dos nossos ossos esponjosos. Beleza, pessoal? A partir de células totipotentes, no interior da nossa medula óssea, nós temos aqui as células totipotente, que são aquelas famosas células-tronco, capazes de se diferenciar em qualquer tipo celular. Então, através de estímulos específicos, as células totipotentes, elas irão se diferenciar nos proeritroblastos, que são as primeiras células que fazem parte da linhagem que dará origem aos eritrócitos no final. Então, os proeritroblastos, através de estímulos específicos, durante esse período de desenvolvimento, serão convertidos em eritroblastos. Nós possuímos 3 tipos de eritroblastos, que são os eritroblastos basófilos, os policromatófilos e os ortocromáticos. Mas isso aqui é só para título de informação mesmo, Em seguida, os eritroblastos eles irão ser convertidos em reticulócitos e, por fim, os reticulócitos dará origem aos eritrócitos, que são as nossas hemácias maduras e liberadas na corrente sanguínea, prontas para exercer a sua função de transporte do oxigênio. Beleza, pessoal? Aqui a título de informação, nessa cadeia aqui de desenvolvimento até chegar nas hemácias, os proeritoblastos e eritroblastos,
São células, né, que são encontradas na medula óssea, claro, né, porque elas derivam das células totipotentes presentes na medula óssea. Elas possuem uma enorme capacidade de divisão celular, né, de realização de mitose. A partir delas é que várias estruturas hemácias serão surgidas, né, pelo grande número de mitoses que essas células realizam. E são células que possuem núcleo. Eu trouxe aqui um desenhozinho para vocês. Então, esse desenho aqui é o que seria aqui o eritroblastos. Então, são células que possuem núcleo, mas que no decorrer do desenvolvimento esse núcleo irá desaparecer. Uma vez o eritroblastos se convertendo em reticulócito, esse núcleo ele é fragmentado, né, sobrando apenas fragmentos de RNA no citoplasma celular. Esse RNA que é muito importante, né, para a produção de enzimas e proteínas das nossas hemácias. Então, os eritrócitos eles já são células sem núcleo, onde nós vamos ter aqui a presença de RNA. Na figurinha aqui, nós podemos ver aqui os eritrócitos e esses pontilhado azul são os fragmentos de RNA. Os reticulócitos, eles compõem de 1 a 1,5%, né, do total de hemácias presentes no nosso sangue. E as hemácias já constituídas, elas possuem uma forma discoide, né, de disco bicôncavo. E no seu interior, o seu principal componente é a hemoglobina, que nós iremos falar bastante mais adiante. Beleza, pessoal? Bom, volume sanguíneo. Em um adulto jovem, de mais ou menos 70, 80 quilos, ele irá possuir um total de 5.000 ml de sangue, né? Ou 5 litros. Desses 5.000 ml, 3.000 fazem parte de plasma e os outros 2.000 ml dos eritrócitos, das nossas células sanguíneas. E os eritrócitos, pessoal, também são constituídos por água e outros componentes sólidos, 40%, como a hemoglobina, que faz parte de 90% desses 40%. Beleza, pessoal? Bom, e como se dá esse controle e produção dos eritrócitos? Diariamente são destruídos 10% do total das nossas hemácias. Essa destruição ela ocorre a nível do baço e do nosso fígado, mas a maioria ocorre mais no baço. As nossas hemácias elas possuem um tempo de vida média de 80 a 120 dias, mas a maioria dos livros trazem como uma média de 120 dias. E o principal fator regulador da produção das nossas hemácias é o oxigênio. Porque vejam bem, a função das nossas hemácias é o quê? É transportar oxigênio, levar oxigênio a todos os nossos tecidos. Então, a partir do momento que nós temos aí uma queda na concentração de oxigênio no nosso sangue, a nossa medula é ativada, as células totipotentes são estimuladas a se diferenciarem nos proeritroblastos. Mas não é a concentração diminuída de oxigênio necessariamente que vai até a medula estimular a produção das hemácias. A concentração diminuída de oxigênio vai estimular a produção de um hormônio chamado eritropoetina. E é esse hormônio quem irá até a medula óssea estimular que ela produza mais hemácias. Então, o hormônio que estimula a produção de hemácias é a eritropoetina. Esse hormônio ele é produzido pelos nossos rins, lá nas nossas células intersticiais peritubulares renais. 90% dele é produzido pelos nossos rins e os outros 10% é produzido no nosso fígado. E a produção de eritropoetina, ela sim é que é estimulada a partir da baixa concentração de oxigênio. Então, sua produção é regulada pela tensão de oxigênio no tecido renal, ou seja, a baixa concentração. E aí a gente pode já fazer uma inferência. Pacientes renais crônicos, eles necessitam fazer uso de eritropoetina, porque como a eritropoetina é produzida pelos rins e os rins estão lesados ao ponto de não chegar a produzir a eritropoetina, esses pacientes renais crônicos, eles precisam fazer o uso da eritropoetina.
Outro hormônio também que estimula a produção das hemácias é a testosterona, os andrógenos, né? Eles também estimulam essa produção. Por isso que o homem ele acaba tendo a concentração de hemácias maior do que a da mulher. Além disso também a mulher ela é acometida por uma perda maior de hemácias por conta dos períodos menstruais. Beleza, pessoal? Bom, e aqui tá um desenho ilustrativo, nós temos o nosso rim, né? A partir de baixas concentração de O2 no nosso sangue, essas concentrações, à medida que o sangue vai passando pelos nossos rins, os nossos rins identificam essa baixa concentração de O2 e passa a produzir a eritropoetina. A eritropoetina é secretada na corrente sanguínea que chega até a medula óssea. Lá na medula óssea, a eritropoetina irá estimular toda aquela diferenciação celular que nós acabamos de ver, onde nós vamos ter, né, a diferenciação das células tronco na linhagem pró-eritroblástica, dando origem aos reticulócitos e, por fim, aos eritrócitos, que serão liberados na corrente sanguínea e que terão um tempo de vida média de 120 dias. Bom, pessoal, agora nós vamos falar de alguns dos fatores nutricionais para que a gente tenha a ocorrência de uma boa eritropoese. Porque além do estímulo que a medula óssea precisa receber da eritropoetina, é importante também que a gente tenha presente alguns dos elementos essenciais que irão fazer parte da composição das hemácias, porque sem eles também nós não vamos ter a produção adequada das hemácias. Entre eles, o primeiro deles, nós vamos falar sobre o ferro. O ferro ele pode estar na sua forma oxidada, ferro mais 3, ou na sua forma reduzida, ferro mais 2. O ferro nós adquirimos através da dieta e quando nós realizamos uma alimentação rica em ferro, nós chegamos a ingerir uma média de 14 mg de ferro por dia. Mas o ferro ele não é muito bem absorvido no nosso intestino. Dessas 14 mg, apenas 1 a 2 mg é que são absorvidas, ou seja, 5 a 10% do total. E na dieta, nós vamos ingerir esse ferro tanto na sua forma oxidada, quanto na sua forma reduzida mais 2, ou na sua forma M, que é a forma encontrada nas carnes que nós ingerimos. Então, o ferro ele é absorvido pelos enterócitos, que são um tipo de células epiteliais que fazem parte da camada superficial do nosso intestino delgado e grosso. E esse ferro, para que ele seja absorvido pelos nossos enterócitos, ele precisa ser reduzido para a forma ferro mais 2. E quem faz isso é uma enzima chamada ferro-redutase. Quando esse ferro ele é absorvido pelo enterócito, tanto ele pode ficar retido dentro do enterócito pela uma proteína que nós chamamos ferritina, quanto esse ferro ele pode ser liberado na circulação. E o que é que vai determinar se esse ferro vai ficar retido nos enterócitos ou ele vai para a circulação? É justamente a necessidade de produção de hemácias. Se naquele momento o meu organismo está produzindo uma quantidade X considerável de hemácia, esse ferro que está retido nos enterócitos pela proteína ferritina vai ser liberado na circulação e ele vai ser transportado na circulação por uma outra proteína que nós chamamos de transferrina. A transferrina irá levar esse ferro até a medula óssea para que ele seja utilizado. Caso contrário, se naquele dado momento o nosso corpo não está passando por estímulos para a produção de hemácia, esse ferro ele vai ficar retido nos enterócitos. E detalhe, como os enterócitos são aquelas células superficiais do nosso intestino delgado e grosso, com a descamação, da mucosa intestinal, parte daquele ferro que estava contido dentro dos enterócitos é eliminado nas fezes. Então, como eu já falei, o ferro que é liberado na circulação ele não fica livre, ele se liga a essa proteína aqui, transferrina, e ela é que é a responsável por transportar o ferro na circulação até a nossa medula, para que ele possa fazer parte das nossas hemácias. Bom, e como eu falei anteriormente, nós temos o hormônio que estimula a produção das hemácias, que é a eritropoetina. Mas, em contrapartida, nós também temos um segundo hormônio que se chama epsidina,
que vai trabalhar contra a produção das hemácias. Esse hormônio ele é produzido pelo fígado e quando ele está presente na circulação, ele se liga que é uma proteína exportadora de ferro transmembrana, ou seja, é a ferroportina que permite que o ferro saia do interior dos enterócitos para a circulação. Que na presença de epsidina, a epsidina vai impedir essa liberação do ferro para a circulação, bem como a liberação do ferro contido nos macrófagos. Como assim, Tiago? Ferro contido nos macrófagos. Bom, eu falei que as hemácias têm um tempo de vida de 120 dias e que boa parte da sua destruição ocorre lá no baço. E são os macrófagos responsáveis pela fagocitose ou destruição dessas hemácias senescentes, velhas. E o ferro contido nessas hemácias, que foi fagocitado pelos macrófagos, em condições normais, eles são liberados e reutilizados novamente. Mas na presença de epsidina, a epsidina impede que esses macrófagos liberem o ferro ingerido. Beleza, pessoal? E aí vem aquela curiosidade, em que situações a epsidina está presente? Principalmente em quadros inflamatórios. E eu trouxe aqui do lado uma tabelinha que nos informa a respeito dos fatores que favorecem uma boa absorção de ferro, como fatores que diminuem a absorção do ferro. Bom, e aqui tem uma figura ilustrativa, onde nós temos aqui o ferro ingerido na dieta, que chega a ser uma média de 14 mg por dia. Dessas 14 mg, apenas 1 a 2 mg é que é absorvido, então o ferro entra no enterócito e se liga à ferritina. Se o nosso corpo estiver em um período de produção considerável de hemácias, esse ferro é liberado na circulação, onde a proteína transferrina será a responsável por levar esse ferro até a nossa medula óssea, onde o ferro irá fazer parte da composição das nossas hemácias. A partir de 120 dias, essas hemácias serão destruídas e o ferro será novamente reaproveitado, sendo levado mais uma vez até a medula óssea. Então, 80% do ferro contido nas hemácias destruídas, ele é reaproveitado. Em situações normais, o nosso corpo ele trata para a manutenção do equilíbrio entre absorção e perda desse ferro, sendo que nas mulheres a absorção ela acaba sendo maior para compensar as perdas através da menstruação. E em situações como perda de sangue, deficiência nutricional de ferro ou absorção inadequada, até 40 mg dia de ferro podem ser mobilizadas das reservas. Que reservas são essas? O ferro contido nos enterócitos ligados à ferritina. Beleza, pessoal? Agora vamos falar de um outro importante componente da produção das hemácias. O ferro, ele faz parte da composição das hemácias, mas a vitamina B12 ou cobalamina, que iremos falar agora, ela não faz parte da composição, mas ela participa dos processos metabólicos para a produção das hemácias. Então a vitamina B12 ou cobalamina nós adquirimos através da alimentação. E a partir do momento que nós ingerimos a vitamina B12, ela se liga ao chamado fator intrínseco. Esse fator intrínseco, ele é produzido pelas células parentais presentes no nosso estômago. Entendeu, pessoal? O fator intrínseco, ele é produzido pelas células parentais presentes no nosso estômago. E qual é a função, qual é a relação do fator intrínseco com a vitamina B12? O fator intrínseco, a partir do momento que se liga à vitamina B12, o fator intrínseco vai exercer duas funções. A primeira delas é de proteção, ou seja, o fator intrínseco vai impedir que a vitamina B12 seja degradada tanto no nosso estômago quanto a nível intestinal, preservando a integridade da molécula da vitamina B12 para que ela venha a ser absorvida lá no intestino, a nível de ilho. Beleza, pessoal? Então ela possui essa função de proteção, impedindo que a molécula seja degradada e permitindo que a vitamina B12 seja absorvida lá no ilho. E sem o fator intrínseco, a vitamina B12 ela não é absorvida, ainda tem isso. Então nós adquirimos a B12 através da alimentação, nas carnes, fígado,
e produtos laticínios, não em frutas e verduras. E assim como nós temos a transferrina, responsável pelo transporte do ferro na circulação, nós temos a transcobalamina 2, que é a proteína responsável pelo transporte da vitamina B12 na circulação, entregando ela na medula ou em outros tecidos que precisem da vitamina B12 nos processos metabólicos. Então, a deficiência pode causar anemia megaloblástica. Como já falei, nós vamos fazer aulas específicas sobre a anemia e com certeza a anemia megaloblástica vai estar presente nisso. Então, a vitamina B12 ela atua como uma coenzima em reações bioquímicas importantes para a produção de DNA e da bainha de mielina dos neurônios. Então, assim, a deficiência da vitamina B12, além de causar um prejuízo na produção das hemácias, porque nós vamos ter aí uma produção de DNA deficiente, a vitamina B12 também ela está relacionada na produção da bainha de mielina dos neurônios, podendo levar a sérias neuropatias. Em seguida, nós temos agora o ácido fólico. O ácido fólico ele é amplamente distribuído nos alimentos animais e vegetais, então é fácil de ser encontrado. Infelizmente, em alguns preparados, o calor pode destruir o ácido fólico e ele é facilmente absorvido na porção superior do intestino. Ao contrário da vitamina B12, não precisa de nenhuma outra molécula que venha servir de proteção e ajudá-lo na absorção. Assim como a vitamina B12, os folatos também funcionam exercendo papel de coenzima em várias reações metabólicas importantes, como na síntese de DNA. E na deficiência dos folatos, essa síntese de DNA ela pode ficar lentificada ou mesmo parada. E com a síntese de DNA deficiente, nós vamos ter o que como consequência? Eritroblastos gigantes ou hemácias de formas bizarras. É certo que as hemácias elas não possuem DNA. Esse DNA contido lá nas linhagens primitivas das hemácias, como dos eritroblastos, ele vai desaparecer. Mas até que esse DNA desapareça, ele é de fundamental importância para a produção dos RNAs, que serão responsáveis pela produção de proteínas e enzimas essenciais para que as hemácias liberadas na corrente sanguínea possam funcionar e ter seus processos metabólicos funcionando de forma adequada. Beleza, pessoal? E assim, a vitamina B12 quanto os folatos, eles participam juntos de algumas reações metabólicas. É como se fosse uma ligação de interdependência. Não pode faltar nem a B12, nem o folato. Se um dos dois faltar, nós vamos ter prejuízo aí na síntese do DNA. Em relação aos folatos, nós temos aí uma necessidade diária da ingestão de 200 a 300 microgramas desse substrato. Bom, agora vamos falar sobre a famosa molécula de hemoglobina, ela que compõe 90% da composição das nossas hemácias. Então, ela é uma molécula pigmentada com a função de transportar o oxigênio. Então, o oxigênio transportado pelas hemácias se liga necessariamente à molécula de hemoglobina que está dentro das hemácias. Então, a hemoglobina ela é formada por duas partes. Nós temos aí uma porção M, que contém o átomo de ferro mais 2, né? O ferro na sua forma reduzida. E nós temos a porção proteica, denominada globina. A porção M, que é a porção não proteica, ela é formada por 4 anéis pirólicos ligados ao ferro. Tá aqui, eu destaquei aqui no quadradinho vermelho os anéis pirólicos, os 4 anéis pirólicos ligados à molécula de ferro no centro. E essa formação aqui do grupo M, ela é realizada no interior das mitocôndrias. Então, antes que o ferro seja inserido, os 4 anéis pirólicos eles se unem, formando a molécula de protoporfirina 9. E com a inserção do ferro no centro, nós temos o M. Agora nós vamos falar sobre a parte proteica da hemoglobina.
Então, a globina ela é formada por 4 cadeias polipeptídicas que podem ser cadeia alfa, cadeia beta, cadeia gama ou cadeia delta. Então, nós temos aqui 4 tipos diferentes de globina. A hemoglobina do adulto, representada pela sigla, vocês podem ver aí algumas vezes, HbA, ela possui 4 cadeias polipeptídicas, como nós acabamos de falar, sendo que nós vamos ter 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. E para cada cadeia de globina deve existir um grupo M. Então nós vamos ter 4 globinas e 4 grupamento M. Sendo que, como eu falei, nós vamos ter também outras hemácias formadas pelas cadeias gama ou delta. De 95 a 98% das hemoglobinas contidas na hemácia é formado por 2 cadeias alfa e por 2 cadeias beta. Mais de 1,5 a 3% nós também podemos encontrar a hemoglobina HbA2, formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias delta. Existe ainda a hemoglobina fetal, formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama. Essa hemoglobina fetal, na nossa vida adulta, ela quase inexiste na nossa circulação, mas nós ainda podemos encontrar 1% de hemoglobina fetal compondo as nossas hemácias. Mas não é uma coisa comum, sendo a hemoglobina fetal de fato presente na vida fetal e até os 5 meses após o nascimento. Bem, aqui está só um resuminho que eu tirei do Gaito a respeito da composição da hemoglobina, onde a união dos 4 anéis pirólicos, está aqui, ó, pirol, irá formar a protoporfirina 9. A união da protoporfirina 9 mais o ferro, nós vamos ter o grupo M. O grupo M mais as cadeias polipeptídicas, nós vamos ter, de fato, a cadeia de hemoglobina, que no adulto vai ser formado por 2 alfa e por 2 beta, beleza? Bom, pessoal, e para finalizar a nossa aula, eu trouxe aqui uma informação muito importante, que é o número estimado de hemácias que tanto homens quanto mulheres podem possuir. Para os homens, nós temos aí uma média de 4.400.000 a 6 milhões por milímetro cúbico, e para as mulheres, uma estimativa aí de 4.200.000 a 5.500.000 por milímetro cúbico nas mulheres. Então percebam que o número de hemácias para os homens acaba sendo um pouco maior que o das mulheres por aqueles 2 fatores que já comentamos anteriormente. A presença da testosterona no homem, e 2, é que as mulheres mensalmente elas acabam tendo uma perda de sangue que não ocorre no homem. E temos aqui mais 2 termos aqui. A oligocitemia é o termo que podemos utilizar para quando o número de hemácias estão abaixo dos valores de referência, e a poliglobulia quando esse número está acima dos valores de referência. Detalhe: a presença da oligocitemia não serve para definir anemia. Para isso, nós precisamos de mais 2 dados adicionais, que é o valor do hematócrito e o valor da hemoglobina, que também vem presente no hemograma. Beleza, pessoal? Estou indo aí conversar com vocês agora. Beleza, pessoal? Estou aqui de volta. E aí, gostaram da nossa aula? Um resumão sobre tudo aquilo que contribui ou interfere para a produção das nossas hemácias. Então, como eu falei, essa é uma aula introdutória para que a gente venha entender com propriedade a aula de anemias. Beleza, pessoal? E se ficou alguma dúvida, procura a gente no Instagram do nosso canal. E se eu conseguir lhe ajudar até aqui, deixa aquele like e aquela hashtag. Agora eu entendi, Thiago. Beleza, pessoal? E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.